Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 25 de março de 2024, dia de fortes emoções, dia de Assembleia Geral de Credores da Oi, dia de muita expectativa com relação ao futuro da operadora, um dia tenso para fornecedores, dia tenso para credores, dia tenso para funcionários da Oi, para a Anatel, para a própria gestão da empresa, e no final das contas nem tudo foi resolvido. Algumas questões ficaram pendentes agora para serem discutidas nessa terça-feira, no dia 26, então a AGC, a Assembleia Geral de Credores, não terminou, ela foi postergada, foi adiada para ser concluída a partir dessa terça-feira às 14 horas da tarde, então a gente ainda vai ver muita negociação acontecendo, mas basicamente o que dá para a gente resumir é o seguinte: a Oi avançou com os clientes, com os credores fornecedores, avançou com os credores take or pay, que são aqueles credores que têm contratos de longo prazo de utilização de infraestrutura e recursos pela própria Oi, e ficou pendente aí alguma questão com relação aos credores financeiros. O que a gente ouviu ao longo de todo o dia é que tinha uma resistência dos credores financeiros, principalmente alguns credores financeiros aí, de grande porte, com relação ao fechamento do acordo. Segundo a informação que foi passada pela própria Oi durante o processo de negociação, de pontos mais críticos aí que estavam colocados desde o começo, né, dos 11 pontos mais críticos colocados desde o começo, 3 ainda estavam pendentes de serem resolvidos, então a empresa tinha expectativa que com esse adiamento conseguisse resolver. Mas a boa notícia, né, depois de tudo isso, é que a Oi conseguiu fazer um avanço significativo com os credores da modalidade take or pay e da modalidade de fornecedores. Então, com isso, já fica, de alguma maneira, encaminhada aí a aprovação por esses credores que estão colocados nesse cenário. Um outro fato importante da Assembleia Geral de Credores é que se confirmou integralmente a notícia que a Teletime adiantou em primeira mão e quase de maneira exclusiva, porque os outros veículos só vieram a comentar esse assunto agora nessa segunda-feira, com relação ao acerto que foi feito com a Anatel, com o meio de campo ali realizado pelo Tribunal de Contas da União, em relação à migração do modelo de concessão para o modelo de autorização. Tudo que a gente tinha colocado foi confirmado pela operadora. Claro que eles não entraram em detalhes dos valores, até porque, como a gente até comentou na nossa notícia, né, esses termos estão ainda sujeitos aí à avaliação dos processos internos de governança das operadoras todas, então ainda existe aí uma expectativa, né, de que possa haver algum tipo de mudança ou ajuste, mas as linhas gerais daquilo que foi estabelecido na mesa de negociação do Tribunal de Contas da União, envolvendo o TCU, a Oi, a Anatel e o Ministério das Comunicações, está mantido em linhas gerais, fica tudo como a gente havia dito que ia acontecer. Então, assim, pontos mais importantes, só para a gente recapitular. A arbitragem segue, então as duas partes vão seguir aí o processo de disputa arbitral para tentar entender se existe ou não existe algum tipo de pendência por parte da União em relação a episódios que tenham causado desequilíbrio econômico-financeiro na Oi, então essa questão avança. Um aspecto que foi anunciado agora e que a gente não noticiou dessa maneira, mas que estava implícito, mas é importante a gente deixar destacado, né, que a União aceitou fazer um diferimento do pagamento das dívidas que a Oi tem hoje com a AGU, né, com a autoridade hoje responsável pela cobrança dessas dívidas. A Advocacia Geral da União tem essa responsabilidade. E são dívidas aí no montante de 9 bilhões de reais, tem 2 bilhões depositados em juízo, então líquidos seriam 7 bilhões de reais, que a Oi
está fazendo o pagamento dessa dívida, né? Então ela conseguiu aí um diferimento até que haja uma resolução da questão da conclusão da arbitragem, tá? Então no momento que houver a resolução da arbitragem, essa dívida com a AGU volta para a mesa e aí vai entrar como parte do pagamento ou não, né? Na hipótese da Oi sair vencedora da arbitragem. Se ela sair derrotada na arbitragem, aí a Oi vai ter que pagar, né? E a AGU vai usar aí os meios para cobrar isso. Também ficou acordado a migração do modelo de concessão para autorização, que livra bens reversíveis e tudo mais. A Vital, como a gente já tinha anunciado, assume compromissos exigidos para a Anatel para essa migração, que passam por construção de infraestrutura em escolas, R$1 bilhão mais ou menos, construção de um data center, mais ou menos R$3 bilhões, construção de cabo submarino, alguma coisa aí também na ordem de R$1 bilhão, arredondando grosseiramente, a manutenção dos serviços da Oi até 2028, nas localidades em que não existe alternativa para isso daí tem um custo também, um custo aí estimado na ordem de R$800 milhões, tudo isso então vai ser avalizado e garantido pela Vital, além de investimento direto, e aí no momento em que a Oi venha a ter ou não um resultado satisfatório e positivo para ela na arbitragem, aí a Vital pode fazer um investimento adicional ali dentro desse contexto e no final das contas esses investimentos entre o que a Oi vai colocar e o que a Vital vai colocar podem chegar ali no futuro a mais de R$10 bilhões e 400 milhões. Então seria uma segunda etapa. Nessa primeira etapa 5,9 bilhões, na segunda etapa mais 4,5, chegando aí a um total de 10,4 bilhões. Então, termos que a gente já havia anunciado aqui foram reforçados e reiterados tanto pela Oi quanto pela Anatel durante a audiência, durante a Assembleia Geral de Credores, lembrando que eles não falaram dos valores. Os valores a gente continua dando com base nas informações da nossa apuração, tá? Isso aí não está público, porque ainda depende da validação interna dessas instâncias de governança corporativa, né? E aí, obviamente, conseguindo vitória na arbitragem lá na frente, caso a Oi venha se sagrar vencedora dessa arbitragem, lembrando que ela tem um valor aí colocado na mesa, né, de pelo menos R$53 bilhões, com os reajustes aí vai chegar a 60, tem gente que fala até R$70 bilhões. A Oi não deve ganhar 100% disso, é natural, mas que ganhe, né, um percentual, esse percentual se reverte então nesses investimentos adicionais e o que sobrar, o que tiver de upside, como a Oi chama, né, vai ser investido no pagamento do esforço que está sendo feito pelos credores, né? Então essa é a expectativa aí desse acordo com a Anatel. Do ponto de vista das negociações todas, elas foram muito tensas e truncadas ao longo da Assembleia Geral de Credores, foram mais de 5 interrupções que aconteceram ao longo do dia para que se parasse e fizesse essa negociação a portas fechadas. Todos os momentos em que voltava, você tinha uma discussão e eventualmente você tinha um novo adiamento, né, e isso aí foi se postergando até chegar, né, no avançado da hora aqui, a gente está gravando esse podcast 00:30, acabou de terminar a Assembleia Geral de Credores, então depois desse esforço concentrado na segunda-feira, decidiu-se então por deixar a conclusão da Assembleia Geral de Credores para essa terça-feira, a partir das 14 horas. O próprio presidente da Oi mencionou durante a Assembleia Geral que não haveria mais espaço para um novo adiamento, né? O Matheus Bandeira deixou muito claro que a Assembleia precisa concluir. Tem uma questão burocrática importante, que é o período do stay period, né? O período em que a Oi não pode ser acionada pelos seus credores, então esse aspecto aí precisa ser respeitado. E aí, independente dessa questão da negociação com os credores financeiros, a gente destaca o aspecto positivo da negociação com os credores na modalidade take or pay, que são aqueles credores que têm contratos grandes com a Oi, pelos quais a Oi é obrigada a manter um pagamento no longo prazo para uso dessa infraestrutura, para exercício desse contrato,
e que independente da Oi ter ou não assinantes, clientes, receitas nessas áreas, ela vai ter que continuar pagando. E os principais exemplos desses contratos são os contratos com as empresas de torre, né? A gente tem empresas de torre com mais de 2 bilhões de reais em dívida de longo prazo com a Oi previstas nesses contratos de take or pay, é o caso da SBC, por exemplo, mas outras também são muito afetadas, como a IHS, é mais de 1 bilhão de reais, a gente tem a American Tower também com quase meio bilhão de reais pendurados, e também com as operadoras de satélite, né, principalmente no caso a SES e a Spamar. A SES é um caso bastante relevante, porque a SES, ela, há alguns anos atrás, 2012, ela vendeu um satélite inteiro para a Oi, né, para que a Oi pudesse colocar no ar o seu serviço de TV por assinatura. Então, toda a capacidade desse satélite ao longo de toda a vida útil dele, que está estimada aí a se prolongar até 2028, estava com contratação garantida pela Oi. E nesse contrato estava previsto aí o pagamento nessa modalidade de take or pay. Bom, a Oi, na situação que ela está, ela já tentou vender a unidade de TV por assinatura, não conseguiu, já anunciou que vai encerrar as atividades de TV por assinatura a partir do ano que vem, né? Tem isso projetado aí no seu fluxo de caixa e tudo mais, mas para a SES é um problema porque o satélite ele está hoje alocado para a Oi e ele não tem muito uso fora da Oi, né? Então seria um prejuízo muito grande que a empresa teria aí no longo prazo, e a mesma coisa para Spamar, nesse caso não voltado para o DTH, mas é um satélite importante para a comunicação do serviço de telefonia fixa e dos serviços corporativos da Oi. Então o uso da Spamar está muito vinculado a isso, lembrando que a Spamar teve a Oi como sócia há alguns anos atrás, né? Hoje a Oi não é mais sócia, mas já foi sócia há alguns anos atrás. No caso especificamente dessas negociações na modalidade take or pay, eles conseguiram que fosse inserida pela Oi no plano de recuperação judicial uma cláusula interessante para eles, que é uma cláusula que prevê que esses ativos de satélite, principalmente no caso do DTH, podem ser transferidos para os credores na eventualidade de uma necessidade. Então, vamos supor que a Oi não consiga pagar, né, honrar os compromissos aí de acerto financeiro que ela está se comprometendo agora, né? Nesse caso, os ativos de satélite, inclusive os assinantes, passam para a operadora de satélite. E isso daí é um detalhezinho, parece besta, mas abre uma possibilidade muito interessante de aquele conjunto de 1 milhão de assinantes que a Oi tem em DTH hoje, e que ela já anunciou que ela vai abandonar, vai deixar com que esses clientes migrem para outras tecnologias, de outras empresas e tudo mais, possam permanecer numa base única, eventualmente na base do DTH da Oi, e serem assumidas por uma outra empresa, ou pela própria SES, que é a operadora de satélites, né, ou por uma outra empresa com quem a SES venha negociar. Então, dá uma esperança para a continuidade do negócio de TV por assinatura que hoje está pendurado na Oi, e que nada, vamos fazer uma conta de padaria aqui. É um conjunto de 1 milhão de assinantes, vamos dizer que 60% desses assinantes aí permaneçam na base, tá? Então vão ser 600 mil assinantes, mas cada um deles pagando 110, 120 reais por mês. É uma receita significativa e é uma operação importante do ponto de vista do mercado de TV por assinatura. Então, abre-se aí a possibilidade de que esses clientes permaneçam, e isso é muito importante para uma cadeia de negócios que a Oi tem por trás, que envolve fornecedores de equipamentos, envolve representantes e empresas credenciadas que fazem a venda e instalação desses equipamentos, envolve programadores de TV por assinatura que fornecem esses conteúdos, envolve toda uma cadeia de operação, software e gestão desses clientes de TV por assinatura, enfim, né? Hoje no mercado brasileiro a gente tem poucas empresas com mais de 1 milhão de assinantes de TV por assinatura, basicamente só a Claro e a Sky, e a Oi é a terceira operadora. Então o fim da Oi como operadora de TV por assinatura seria um episódio traumático e complicado para o mercado de TV paga. E aí, com essa negociação que foi feita com os credores, abre-se uma possibilidade muito interessante de, eventualmente, a coisa não ficar tão ruim assim. Claro que, né, a gente está especulando em cima do texto que foi acertado com os credores, ainda tem que aprovar, tem que dar certo, né, eventualmente tem que ter essa transferência dos assinantes de base, mas abre-se aí uma esperança, um fio de esperança de que isso daí possa ser
resolvido sem que simplesmente a Oi abandone a TV por assinatura, abandone essa base de clientes e deixe de existir. Um outro ponto que a gente traz hoje no nosso boletim, encerrando o assunto Oi, entrando em outras questões, é uma entrevista muito interessante e importante para quem está acompanhando toda essa discussão sobre regulação do ambiente digital, sobre as questões de inteligência artificial, os novos debates que estão colocados no Congresso, na Europa, com a diretora-geral adjunta da DigiConnect da Comissão Europeia. Basicamente a pessoa que cuida da diretoria da economia digital dentro da Comissão Europeia. É um cargo super importante, é uma posição super importante, e a Renate Nicolai, que veio ao Brasil para fazer essa aproximação com o governo brasileiro, deu uma entrevista exclusiva para a Teletime, para o nosso repórter Danilo Paulo, em que ela conta um pouco a visão dela com relação ao que está acontecendo na regulação da Europa, o que pode ou não pode ser aproveitado pelo Brasil, como ela vê essa relação com o Brasil, e comenta sobre questões que são super relevantes hoje no mercado de telecomunicações, como regulamentação de inteligência artificial, fair share, cobrança pelo uso da rede, concentração no mercado de telecom. Tudo isso ela comentou nessa entrevista, que está super completa, então eu recomendo, se vocês têm interesse em acompanhar esse debate, principalmente essas relações entre Brasil e Europa, e de que maneira que o Brasil tem se inspirado na regulação europeia, lerem essa entrevista, porque ela está realmente bastante aprofundada e bastante completa nesse assunto, tentando trazer essa aproximação entre o Brasil e a Europa, que foi a missão que a Renate Nicolai teve aqui nessa visita que aconteceu na semana passada aqui ao Brasil, em que ela desenvolveu aí essa série de atividades. E aí, falando justamente em União Europeia, por que isso é importante? Hoje saiu uma notícia sobre a União Europeia abrindo investigações contra Apple, Google e Meta, justamente por desrespeito à legislação europeia de regulação dos mercados digitais, ou a DMA, como a gente chama. Então, a Comissão Europeia entendeu que existia práticas que poderiam ser constituídas como infrações a essa legislação europeia, e abriu um processo de investigação contra as Big Techs, o que pode resultar aí no futuro em multas pesadas, em restrições para essas empresas. Lembrando que a Europa sempre entra em posições bastante divergentes e conflituosas com as empresas de internet, até porque faz parte daí da disputa geopolítica entre Europa e Estados Unidos para ocupar esses espaços, para fortalecer as empresas europeias. Nesse caso, em outros casos eles são amigos, por exemplo, nas questões relacionadas a 5G, a preocupação com a China e tudo, a Europa é bem mais alinhada com os norte-americanos. Agora, nessa questão da internet, em geral, a gente tem uma guerra de foices ali entre os países, e essa entrevista só mostra um pouco a complexidade do assunto. Outro tema que a gente destacou no nosso boletim de hoje é o adiamento, mais uma vez, por meio de pedido de vistas, da votação da regulamentação de postes na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse assunto já está pingando lá na ANEEL desde o ano passado. A Anatel aprovou o regulamento conjunto junto com a ANEEL, ficou esperando a ANEEL votar esse regulamento, o que não aconteceu, e aí o relator vistante, o diretor da ANEEL, que está conduzindo esse caso agora, o Fernando Mosna, pediu mais uma vez esse adiamento sem previsão de quando o assunto vai voltar. Esse é um assunto que preocupa muito o setor de telecomunicações, principalmente as operadoras médias. As pequenas operadoras têm uma posição também de apoio à regulamentação de postes, mas no caso das pequenas operadoras a situação é mais complexa, porque algumas pequenas operadoras também não têm muito interesse de buscar a regularização. As grandes operadoras já têm grandes contratos com as operadoras de postes e não vêem interesse aí de ter que mudar muito o ambiente em que elas estão mexendo, mas as operadoras médias, essas sim estão muito preocupadas com o problema dos custos assimétricos que elas pagam em relação às grandes operadoras, com a ocupação desordenada que tem sido promovida por pequenos operadores ou por micro-operadores de banda larga, com o problema da reordenação de rede, e porque muitas das empresas que hoje são representadas aí, dentro desse ambiente das operadoras médias, vamos trazer como exemplo a Telcomp, por exemplo,
tem como objetivo aí de longo prazo, né, entrar inclusive em negócios que vão passar pelas operadoras gestoras de postes, pelas empresas gestoras de postes, né? Então existe aí uma coincidência de projetos de negócio que passa por redes neutras, gestão de postes e tudo mais. Então elas têm uma preocupação de regularização rápida, urgente, e uma normatização que seja simétrica aí dentro do setor de telecomunicações, tem pressionado muito para isso. Porém, do outro lado, a gente já falou isso algumas vezes aqui no nosso podcast, é o lobby das empresas de energia, que é muito mais poderoso do que o lobby das empresas de telecomunicações, como a gente bem sabe. Então, eles vão sentar e enrolar esse assunto o máximo possível, e eu não vejo aí grandes cenários do assunto se resolver no curto prazo. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. A gente vai fazer ele um pouquinho mais curto, né? Porque, como vocês estão vendo, eu estou numa situação um pouco desfavorável para gravar esse podcast. Estou aqui acompanhando a convenção de uma grande empresa de telecomunicações. Mas amanhã a gente volta. E quero lembrar a todo mundo que essa semana, na quarta-feira, a gente tem o nosso seminário Educação Conectada, que vai ser um evento super importante para falar das políticas de educação, passa por tudo isso que a gente falou aqui, passa sobre investimento em infraestrutura, passa sobre as questões relacionadas a satélite, né, as políticas que estão sendo implementadas pela Anatel, crescimento do mercado de banda larga. Então, convido a todos a entrarem lá no nosso site, www.teletime.com.br, conferirem a programação do evento, conferirem quem são os nomes já confirmados, fazerem as suas inscrições, as condições estão lá, e claro, né, se inscreverem para receber a Teletime, tanto na sua caixa de e-mail, através da assinatura da nossa newsletter, que vocês podem fazer no site da Teletime. Também se inscrevam no nosso canal no YouTube, caso vocês estejam ouvindo esse podcast nas plataformas de áudio, e vice-versa. Se vocês estão assistindo no YouTube e espero que já estejam inscritos aí na Teletime, acompanhe a gente também nas plataformas de áudio, acompanhe a gente pelo site e pelas redes sociais, sempre como @TeletimeNews. Com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Obrigado, pessoal, pela audiência e pela atenção. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.